Olá pessoal, como é que vocês estão? Ótima noite para vocês. Estamos aqui no nosso mais lindo, maravilhoso e fantástico Digital Casts. E hoje nós temos um convidado incrível. Bom, sabe aquele momento que você passa na sua vida, que você compra alguma coisa, esquece, quem comprou o seu nome, e aí você vai com o seu nome para o SP Serasa? Pois é, hoje nós vamos saber mais um pouquinho sobre isso. Hoje nós temos aqui um cara incrível, CEO de uma empresa fantástica, que é a CM, e ele vai falar um pouquinho para a gente. O nome dele é Carlos Machado. E, logicamente, sem delongas, vamos iniciar esse podcast. Mas antes, não esqueça de dar aquele like, se inscrever no canal e indicar, obviamente, esse podcast para outras pessoas, tá beleza? Querido, tudo bem? Prazer, você que está nos assistindo. Primeiramente, eu quero agradecer por essa oportunidade de estar aqui com você e também essa oportunidade de falar com você que está negativado, né? E para que você entenda um pouco como que funciona e como é possível remover os apontamentos do seu nome sem você precisar pagar a dívida. Então, primeiramente, quero me apresentar, né? Eu sou Carlos Machado, eu tenho 31 anos, eu sou casado com a Mari e eu sou papai da Maju, tá quase vindo para o mundo. E é isso. Que legal. Olha, eu vou falar para você. Bom, para quem não sabe, eu já conheço o Carlos, já tem mais de 5 anos praticamente, e Sim. vou te falar, a gente tem batalhado, trabalhado bastante, ele também, muito mesmo. E um pouco mais de um ano ele já tem se empenhado demais nessa questão de linfanoma. Tem mais de um ano, mais ou menos, né? Tem mais ou menos isso aí. Isso, então um ano. E aí é que a questão é a seguinte, gente, existe muito picareta no mercado. Eu sei disso, porque eu já contratei, já sei como é que funciona, não é fácil, né? Não. E é logicamente que nesse impasse todo, você deve ter investido, estudado. Mas antes da Bastante. gente entrar nessa parte, eu quero saber um pouquinho de você, né? Onde você nasceu, como é que você veio ao mundo, qual que é a cidade. Conta um pouquinho pra gente. Então, eu sou natural de Vitória da Conquista, na Bahia. Né? Eu nasci lá, morei na Bahia até os meus 15 anos de idade. Hoje eu tenho 31, moro no Rio de Janeiro, mais preciso em Magé, desde os meus 15. Então eu costumo dizer que a metade da minha vida foi na Bahia, a outra metade aqui no Rio de Janeiro. Né? E vim para cá com 15 anos, né? Com 18 eu entrei para as Forças Armadas, onde eu fiquei durante 9 anos no Exército Brasileiro. Saí de lá, conheci o mercado digital, comecei a trabalhar com digital, já fui Uber, já fiz de tudo um pouco. E sujei o meu nome na época de exército, né? Um nome bom, ganhando um salário razoável. Então o banco abriu ali uma oportunidade para mim de um crédito bem atrativo. E muito jovem, né? Cabeça fraca. Chegou um momento da minha vida ali que eu simplesmente falei: ah, vou sujar meu nome e vamos ver o que. E deixa pra lá. Então eu tinha um cartão do Santander com limite de 25 mil reais. Eu simplesmente peguei esse cartão e com menos de um mês eu estourei tudo. E aí virou uma bola de neve que essa dívida virou mais de 100 mil reais. E foi justamente por isso que eu conheci esse serviço de limpeza de nome e comecei a trabalhar com essa questão com o objetivo de ajudar as pessoas a terem acesso à informação, né? Mais para frente a gente vai entrar em mais detalhes aí. Bom, eu sou um pouco suspeito de falar, porque na verdade a gente já sabe que a maioria das pessoas, como eu, né, já tive também o nome sujo. E na verdade, pô, é chato. Você tem um nome sujo, eu acho tão agressivo esse vocabulário, né? Eu acho que inadimplente ficaria menos agressivo, Uhum. né, no meu modo de pensar. Bem menos agressivo. Então, o que que eu imagino? Bom, é obviamente que nesse período que você tem estudado, trabalhado, passou por essa fase toda, eu acredito que você deve ter passado por algumas situações constrangedoras, como Com você vai comprar certeza, alguma coisa. Você já pensou, cara? Você vai comprar alguma coisa com ali, certeza. ó, ele pega o papel e fala assim: olha, sinto muito, seu cadastro não foi aprovado, porque seu nome tá sujo. Você chegar em uma loja e tentar fazer um cartão e Cara, é negado, constrangedor, com né? certeza. Fala pra mim, você já passou por esse episódio? Sim, várias vezes. Várias vezes. Depois que eu sujei o meu nome, e aí chega o momento do arrependimento, né? Poxa, me arrependi, agora o que que eu faço? E aí você vai lá olhar lá a quantidade de dívidas, o valor, fica um valor absurdo para você quitar, ou você tenta fazer uma renegociação com o banco dobra ou triplica o valor da tua dívida por causa de juros. E aí não convém pra gente pagar aquela questão, né, aquela dívida.
E é muito frustrante, com certeza, muito frustrante. Então, os números hoje falam, né, que pelo menos 42%, mais de 42% da população brasileira encontra-se negativado hoje, segundo uma pesquisa do Serasa, mas eu particularmente eu acredito que esse número é bem maior. Pelo que a gente vê aí no dia a dia, o pessoal que entra em contato com a gente, é um número bem maior, né? Lógico que a gente não tem contato com a metade da população, mas pelo menos no nosso ciclo, pessoas, indicação, a gente vê que é muita gente. Então, de 9 em cada 10 pessoas que eu falo hoje, tem inadimplência no seu nome. É incrível porque o nome inadimplente praticamente virou vírgula, porque eu estava analisando, estudando o mercado, que é da seguinte forma. Quando você compra algo que você não consegue pagar, né, você não deixou de pagar porque você não quer ou porque é caloteiro. É obviamente que não. Alguma situação aconteceu, você perdeu o emprego, você vai ter filho e aí toda a sua logística, né, todo o seu know-how que você tinha de investimento ali saiu dos trilhos. Eu acredito que várias pessoas estão também nessa questão. Agora a pergunta é muito simples. De que maneira hoje uma pessoa pode limpar seu nome? Porque assim, eu fiquei sabendo, obviamente, que você pode entrar com advogado, existe um curso de advogado, e acredite, gente, eu fiz isso, tá? E então, eu vou falar pela minha experiência que eu fiz, tá? Então, eu contratei um advogado separado, ele me cobrou R$ 500 só para entrar com a ação. E aí, além dessa ação, ele me cobrou mais R$ 700 para ele ir me defender sem a minha pessoa. Tipo, eu dei autorização para ele ir lá. Então, nessa brincadeira, ele já deu 1.200. Só que ainda Ah, tem um processo que demora, né? aí, não, peraí. Além disso, assim, resumindo do fritar dos ovos, foi 2,5 pau. Tá? E ele não conseguiu arrumar meu nome Uhum. porque ele entrou com uma conversa para mim que caducou, que não sei o que lá, que não era desse jeito. Enfim, eu não sei, eu não lembro muito Comeu bem a seu história. dinheiro e. Comeu meu dinheiro e não me entregou, não me deu entregar o que eu precisava. Tá? Então, por que eu tô falando isso? Porque muitas pessoas pensam, gente, não é todos os advogados, tá? Não é todos. Eu só falo assim, as duas experiências que eu tive não foram felizes. Tá? Logicamente que eu estava em Goiânia nessa época, e os advogados eram de lá, e infelizmente não me atendeu. Agora fala para mim, inclusive para quem está nos assistindo, para a gente entender esse mecanismo. Eu gostaria que você explicasse como se eu tivesse 7 anos de idade. E é sério, gente, porque existe muita lei, muita conversa que a gente não entende, a gente é leigo. Mas fala pra gente como se tivesse, vamos botar melhor, 12 anos de idade, como se fosse um adolescente, me explique como que funciona desde o processo de eu entrar com essa ação até o processo final. Qual que é a triagem disso? Então, é, como você falou, né, a nossa educação aí é bem precária, né, a educação brasileira, infelizmente, é muito fraca. Então, acaba que nós não temos educação, informação sobre essa situação, né? Nós nos formamos na escola aí, tô falando de ensino médio, tá? A gente se forma no ensino médio, a gente sai formado da escola, você não sabe nem declarar o imposto de renda, né? Enfim. Então, nós não temos acesso à informação. Então, esses sistemas, né, essas instituições de proteção ao crédito, que são cinco, normalmente as pessoas conhecem duas, né, que são as mais famosas, que é a SPC e Serasa, mas são SPC, Serasa, Boa Vista, Sempro e COD. Elas adicionam o nome do consumidor de forma ilegal no banco de dados delas. Por que de forma ilegal? Porque elas acabam refletindo algumas leis. Que leis são essas? O Código de Defesa do Consumidor, é, resolução do Banco Central, também a Lei de Proteção dos Dados. Então, essas instituições acabam refligindo essas leis e adicionando o nome do consumidor, o seu nome, no caso, no banco de dados dela de forma ilegal. Então, por algum motivo, né, você teve uma pendência financeira e não conseguiu pagar a sua dívida, o seu nome foi parar nessas instituições de forma ilegal. O procedimento correto seria: eles deveriam te notificar, você autorizar dos seus dados serem compartilhados e após isso, sim, as suas informações irem para essas instituições de produção de crédito. Só que não é assim que funciona. Essas instituições faturam muito dinheiro mesmo com a inadimplência. Então, quanto mais pessoas estão negativadas, mais dinheiro eles ganham. Mas por que quanto mais pessoas estão negativadas, mais dinheiro eles ganham? Porque pessoa negativada é menos crédito que eles oferecem. Ganham muito dinheiro com a negociação das dívidas. O Serasa, por exemplo, vou até dar uma dica aqui. Nunca, jamais faça acordo de dívida nenhuma pelo aplicativo do Serasa. Essa é a maior burrada que uma pessoa
possa fazer. Bicho, lascou. Eu sempre procuro. O jeito mais fácil. É porque. Nossa, como que é? Semana do limpa nome. Aham. Semana não sei o que lá. Você de 80% de desconto. Então, conta pra Doideira. gente, conta pra gente. Como Doideira. é que. Qual que é o Eu, tamanho dessa falsidade eu igual vou conta dar, aí? vou dar um exemplo prático aqui. Vamos supor que você tem uma dívida em Casas Bahia, por exemplo. Você deve Casas Bahia R$ 10.000. E aí seu nome está lá no Serasa, lá na telinha inicial, aparece para você. Richard, tem o Serasa te oferecendo, né? Tem uma super promoção aqui para você limpar o seu nome, pagar a sua dívida e limpar o seu nome. Então ele te oferece ali 90% de desconto. Aí você, ó, vou pagar uma dívida de 10 mil com R$ 1.000, meu nome vai estar limpo. Legal. Legal, né? A pessoa Seria fica ótimo, né? bem interessada nessa proposta. Só que aí você vai lá, contrata esse serviço, contrata esse serviço não, contrata essa negociação Uhum. e aí você paga lá os R$ 1.000 pro Serasa. Muitas das vezes, essa dívida que está na tela inicial do Serasa, ela já está prescrita ou caducada e você nem sabe, né? E aí você tá lá, você pagou esses R$ 1.000, esses outros 90% que ele te deu de desconto vai para o Banco Central como prejuízo. Então você, né, ficou feliz de ganhar um desconto, não sabe, não teve acesso a essa informação, os outros R$ 9.000 vai para o Banco Central como prejuízo. Então você continua inadimplente do mesmo jeito. Porque você, seu nome e sua pendência ali só saiu do Serasa. Mas vai para o Banco Central, que é pior ainda, quando a sua informação está lá no Banco Central, né, bancos, enfim, instituições que consultam, o Banco Central não vai te liberar crédito, mesmo você estando limpo ali no Serasa, limpo. É louco, né? E assim, eu posso estar errado, mas me corrija, né? Esse comércio, tá, de negativar as pessoas, por exemplo, quando eu faço uma compra, eu não concordo em nenhum momento do contrato que quando eu não conseguir saldar essa dívida, que o meu nome vá para o SPC Serasa. Eu acredito que nenhum de nós, né, façamos isso. Então, me cabe a mim perceber, porque se eu não autorizei, tá? Veja bem, se eu estiver errado, me corrija. Se eu não autorizei que aquela empresa me acione num órgão dividendo, no caso que eu sou um devedor, por que ele aciona? Qual que é o como chave dele com a empresa? Lógico, eu sei que o Serasa tem uma parceria com a empresa, dependendo da empresa, ela paga para poder fazer essa negociação, mas me explica mais uma vez. Na verdade, as informações elas são vendidas, né, praticamente, para essas instituições. Como eu falei aqui, eles acabam refletindo essas leis, né, a lei de proteção dos dados, por exemplo, e você não autorizou das suas informações serem compartilhadas sem o seu consentimento. Só que aqui, mais uma vez, né, no Brasil, eles fazem o que eles querem e fica por isso mesmo. Então eles vão lá, é muito mais fácil ele te negativar, colocar o seu nome no banco de dados dele, porque você não tem acesso à informação que eles não podem fazer isso, do que eles terem que notificar metade da população brasileira. Então isso daria um custo bilionário, vários bilhões de reais, que imagina, vamos colocar por baixo aqui, que eles gastariam R$ 10 para notificar uma pessoa. O trabalho que teria de logística, enfim, teria que chegar para a pessoa, para o consumidor, né? Eles teriam que me notificar, chegava para mim, eu autorizar, porque eu não iria fazer isso, eu não ia autorizar, né? Enfim, iria chegar para mim, eu iria autorizar e mandar de volta para eles. Então a logística que ia ter isso, eles iriam gastar muito dinheiro. Né? Então é muito mais barato para ele simplesmente pegar suas informações e incluir no banco de dados dele, porque você não tem acesso a essa informação. E se você, porventura, né, tá tendo acesso a essa informação agora e for lá correr atrás para remover o seu nome, que vai ser tudo legal dentro da lei, ele simplesmente tira o seu e coloca mais 100. Então, para ele, tá nem aí de tirar um nome. Eles colocam mais 100, mais 1.000, mais 10.000 no lugar do seu, entendeu? Interessante, olha só como que virou, né? Tudo é comércio, né? Tudo é mercado. Cara, tudo bem, vamos lá. Carlos, fala o seguinte, vamos direto ao ponto, tá? Vamos ser mais centrado agora. Explique para mim, de novo, tá? E para quem está nos assistindo, de fato, o que é limpar o nome? Ele é limpar o nome de fato. Ele é uma mágica? Ele é uma negociação? Ele é um voodoo? Fala pra gente como é que funciona esse processo. Então, existem duas formas, né, de você estar limpando o seu nome. A primeira forma seria você estar pagando a dívida. Você pagou a dívida, automaticamente
essa pendência sai do seu nome. A segunda forma é a forma que nós trabalhamos, tá? Que é através de ação judicial, onde nós temos aí acesso a uma equipe jurídica muito experiente. E eles entram com essa ação judicial para remover os apontamentos do nome dessa pessoa em todas essas 5 instituições: SPC, Serasa, Boa Vista, Sempro e COD. Então, se você tem restrição no seu nome nessas instituições, saiba que é possível remover esses apontamentos independente do valor da sua dívida, sem você precisar pagar a dívida. Tá? Então a gente entra com a ação judicial através dessa equipe jurídica e simplesmente, né, usando a lei ao nosso favor, esses apontamentos é removido do seu nome. Cabe ressaltar aqui que a dívida ela não é quitada. Nessa situação ela não é quitada. Então simplesmente nós vamos remover os apontamentos do nome. Né? Você tem uma dívida ali na Casa de Bahia, na Magazine Luiza, enfim, no Banco Santander, vai sumir do seu nome. Então, se você tem a dívida nessas instituições, as outras instituições não podem ter acesso a essa informação sem você autorizar. Então, você limpou o seu nome aqui, você chega em outra instituição, outro banco, enfim, você vai conseguir um crédito novamente. Claro, tudo vai depender de 2 coisas. Primeiro, você ter o nome limpo. Segundo, relacionamento bancário. Isso é muito importante. Então, tem muitas pessoas que chegam pra gente querendo fazer o procedimento para limpar o nome, sem pagar dívida, né? Enfim. E ela acha que simplesmente vou limpar o meu nome, amanhã eu vou na agência e vou comprar um carro sem entrada. Não é assim que funciona, tá? Então, a segunda coisa, as 2 coisas importantes é você limpar o nome, não ter restrição no seu nome e ter um relacionamento bancário para você conseguir, né, chegar nos seus objetivos aí. Olha que interessante. Então tá, então vamos lá. Vamos agora na parte crucial do limpar o nome. Nós sabemos que não é somente limpar o nome, sem dúvida. Não é só, limpou o nome, tá. Então vamos lá. Eu, por exemplo, deixei meu nome ser negativado. Então quando eu entro com essa estratégia, meu score foi lá embaixo, obviamente, e eu tenho lá o meu nome negativado. Aí essa empresa vai lá, retira o nome desse órgão, mas ele não retira da empresa, certo? Isso, Tá. a empresa que você deve vai continuar lá a sua pendência. Beleza, ele não vai tirar da empresa, tá. Mas nós temos um segundo problema. Falamos anteriormente que o score baixa. Sim. Tá, agora me fala o mito do score. Me fala de verdade, né? Como que eu trabalho para melhorar meu score? Porque eu vejo gente vendendo um sistema de levantar score. Eu nunca vi isso, mas fala pra gente, isso é real ou não? Como é que funciona? Primeiro, deixa eu só desmitificar aqui a questão do score, né? Primeiro, para a gente entender, o score do Serasa. Ele é um gráfico ali que vai de 0 a 1000, né? Onde esse gráfico ali, as empresas entendem se você é um bom pagador ou não. Então, normalmente, né, o gráfico ele, de 0 a 300 é ruim, de 300 a, não me lembro agora exatamente, mas de 300 a 500, se eu não me engano, é razoável, né? De 500 a 700 é bom, e de 700 a 1000, 701 no caso, né, a 1000 é considerado ótimo. Só que esse score do Serasa, muitas das vezes não significa muita coisa não, tá? O que significa mesmo para você conseguir é o rate bancário, né? Que é o score bancário, o score interno bancário, que é através do seu relacionamento. Então, se criou aí muita teoria, tem muitas pessoas que, tô com score baixo, ou tô com score alto, mas não consigo nada. Né? Não adianta você ter um score alto, mas você não tem um relacionamento bancário para poder conseguir um financiamento, um empréstimo, um cartão, enfim, entendeu? Basicamente é isso. Interessante. Tá, então tá. Entendi, mas vamos lá, vamos lá. Vamos para o momento que todo mundo gostaria agora, todo mundo está assistindo. Eu não gosto da palavra dica, mas vamos falar que seria algumas dicas importantes de quais são. Me fala 3 passos que poderia estar ajudando então essa galera a melhorar Melhorar. a questão do score, tá? E qual seria a melhor forma da pessoa fazer isso? Então, para a pessoa melhorar o seu score, né? Inicialmente é ela pagar suas contas em dia, não atrasar. Se você atrasar, pô, minha conta vence hoje, eu paguei ela amanhã. Pô, já deu BO no score. Uhum. Então, a dica seria você não atrasar, né? Pagar as contas em dia, adiantar o pagamento de contas. Então, se você tem uma conta que vence dia 20, paga dia 10, né? Enfim. E ter um relacionamento bancário ali. Isso é fundamental para você melhorar o score.
Tá, então vem a outra pergunta. Como. Ah, tá, então eu já entendi que se eu fizer isso, pode acontecer do meu score se elevando, tá? E quando vale a pena eu parcelar a dívida que eu devo? Tá, eu acredito que eu tenho três formas de pagar a dívida. A primeira eu vou na empresa, pago ela à vista, com desconto. A segunda eu parcelo a perder de vista na própria empresa, que vai gerar um outro problema. E a terceira eu deixo que essa negociação vá para terceiros, porque tem essa questão de terceiros, né? Que ele vende a Sim, tua chega um dívida, momento ali. ele vende a Toda tua. dívida tem um seguro, né? Todo banco tem um seguro. Tá. Então o Aí veja banco bem. nunca perde. Agora, gente, só para vocês terem uma noção, tá? Vamos lá. Como é que eu acredito que é? E você me diz se eu estou certo ou estou errado, se eu estou meio variante, se eu estou delirando demais, né? Alucinando muito. Vamos lá. O que eu penso? Bom, eu comprei, sei lá, esse objeto. Esse aqui é um mouse sem fio, wireless e tal. Vamos imaginar que eu paguei R$ 100 nele. Aí eu comprei ele parcelado, paguei a primeira, paguei a segunda. Eu comprei ele em 3 vezes. Eu paguei duas parcelas e a última eu não consegui pagar, foi pro nome do Serasa e tal. E essa dívida resultou na conta fechada, na conta inteira. Ou seja, é os R$ 100 que eu estou devendo porque eu deixei de pagar uma parcela. Aí essa dívida vai para terceiros. Quando ela é vendida para terceiros, me corrija se eu estiver errado. A empresa tem um seguro que paga. Agora eu não sei se ela restitui 100% da perda ou existe um percentual, porque quando ele vende essa dívida para terceiros, não é pelo mesmo valor de dividendo. Existe um pacote aí, né, se eu não me engano, e a empresa que comprou vai ficar te enchendo o saco, essa é a verdade, no telefone, aquelas ligações, e me conta, qual destas formas, então, e de que forma e maneira eu consigo me proteger disso. Qual que é o melhor? Então, resumindo, eu parcelo, eu pago à vista ou espero ir para o Serasa terceiros? Qual que é a melhor e qual que é a pior? Então, a melhor situação, claro, é você não deixar negativar seu nome. Uhum. Mas você chegou nessa situação, negativou o seu nome. A melhor das hipóteses é você negociar diretamente com a instituição que você deve, não esperar ir para terceiros, enfim, né? As instituições, os bancos, eles nunca perdem. Né? Só de você fazer um financiamento, você chegou ali, você contratou um seguro. Todo financiamento, se você for ler lá o contrato, sempre tem um seguro. Então Uhum. o banco ele nunca perde. Tá? Então vamos supor que o banco aqui fez um financiamento para mim e para você. Eu sou uma pessoa que eu vou pagar todo o meu financiamento. Eu já cobri os custos do banco, do meu, do seu e de mais outros vários clientes. Entendeu? Então, se você deixou de pagar, o banco não perdeu nada. Entendeu? Então a melhor situação para você resolver, né, primeiro, é não deixar negativar. A segunda é você negociar diretamente com a instituição que você deve. Tá? Só que muitas das vezes você vai lá negociar, a instituição ela te dobra o valor da dívida, né, coloca juros em cima, enfim. E aí muitas vezes entra juros abusivos e etc. Né? Então eles se aproveitam muito da situação por a gente não ter acesso à informação, né? Ah, sem dúvida. Carlos, fala o seguinte, agora entendemos, lógico, tudo isso e eu acredito que é uma curiosidade comum, sempre vai haver dúvidas. Mas me fala o seguinte, como que funciona então o seu atendimento? Como é que você como é que você trabalha? Trabalha com muita gente? Você dá um aconselhamento? Você faz. Eu li uma matéria outro dia que fala que pelo menos 70% dos casos de suicídio é por causa de dívida. Então muitas pessoas chegam a essa situação, infelizmente, por causa de dívida, Isso é forte, viu? muito forte. Né? Então, eu acredito que muitas pessoas que passam por essa situação, infelizmente, né, se sentem frustrada, para baixo, enfim. Só que aqui o objetivo não é falar sobre isso, né? O objetivo é a gente falar como que você faz para solucionar esse problema. Então, eu vou falar aqui como que nós trabalhamos para te ajudar a resolver essa situação, tá? A pessoa vai entrar em contato com a gente, né, pelo WhatsApp, vai falar diretamente comigo, eu mesmo faço atendimento, né? Então, primeira coisa que a gente precisa fazer é entender a situação da pessoa, tá? Então, a gente precisa fazer uma consulta atualizada no CPF da pessoa. Então, essa consulta ela vai nos trazer todas as informações da pendência da pessoa. Então, vai estar ali descrito o valor da sua dívida, né? Qual a quantidade ali de ocorrências que você tem, onde que está essa pendência, né? Se você tem restrições que já foram para o Banco Central, né? Que chega um determinado momento da sua dívida que ela vai para o Banco Central
como dívida vencida. Depois de 180 dias, ela vai para prejuízo, né? Então, essa dívida que está no Banco Central, a gente simplesmente não consegue remover esses apontamentos do Banco Central quando está no Banco Central. A gente consegue renegociar, diminuir a dívida de 10% a 70% e parcelar em várias vezes. Então varia de caso para caso. A gente primeiro precisa entender a situação dessa pessoa como que está. Tá? Então, o primeiro passo, a pessoa vai entrar em contato com a gente, né? Nós vamos precisar fazer essa consulta para entender a situação dela. Depois dessa consulta, a pessoa querendo dar entrada no processo, nós vamos entrar com esse processo, tá? Onde nós vamos encaminhar os documentos para essa equipe jurídica, onde eles vão dar entrada nesse processo de limpeza de nome e recuperação de crédito. Então demora aí de 20 a 45 dias úteis, né, o prazo que a gente dá do serviço, tá? É uma ação judicial, então eu não dou prazo da ação judicial, tá? A gente tem que entender que a ação judicial, ninguém, nem o advogado pode dar um prazo para uma ação judicial, a gente dá prazo pelo serviço. Então, aqui na verdade é uma consultoria, tá, que nós oferecemos, onde nessa consultoria nós vamos fazer essa consulta, né, e precisar entender a sua situação, vamos entrar com esse processo para limpar o seu nome e recuperar o seu crédito. Então, de 20 a 45 dias úteis, muitas das vezes entregamos antes, tá? 20 a 45 dias úteis nós damos esse prazo aí para ter uma folga, mas muitas das vezes a gente entrega antes aí. E além disso, né, além dessa questão que a gente limpa o seu nome sem você precisar pagar a dívida ali inicialmente, tá? A gente ainda consegue um crédito para você, tá bom? Então, através do network que nós temos, né, o acesso a pessoas, enfim, nós vamos conseguir um crédito para você. Então, você que está negativado, né, saiba que é possível você limpar o seu nome sem precisar pagar dívida e ainda vamos conseguir um cartão de crédito para você, tá bom? Legal, legal, legal. Mas vamos lá. Pegando o gancho aí, fala pra mim, porque assim, quando as pessoas falam em negativação, as pessoas só lembram CPF, né? A maioria das pessoas, lógico que são CPF, sem dúvida. Mas nós temos o CPF e nós temos também o CNPJ. Mas me dá um caso que você fez, que marcou para você um dos seus clientes, seja ele um no CPF e um no CNPJ, que você, ou talvez o cliente não acreditou que conseguiria limpar. Teria? Fala pra gente um pouquinho sobre. Tem muita gente que fica com medo, né? Com receio. Igual tem pessoas que veem muita indicação pra gente. A pessoa espera sair daquela pessoa que deu entrada para ver se é realmente a verdade, porque infelizmente muitas pessoas caem em golpe, tá? Hoje, assim, eu vejo muito anúncio na internet dessa questão de limpeza de nome e eu sempre entro em contato ali com aquele anúncio, né, para ver como que a pessoa está trabalhando, enfim. E, cara, é muito golpe, muito golpe. Antes de responder a sua pergunta, deixa eu só falar essa questão aqui, né? Apareceu um anúncio para mim uma vez, eu entrei em contato com essa pessoa, a pessoa estava ali fazendo uma promessa absurda, né? Ele estava oferecendo esse serviço de limpeza de nome. Segundo ele não ia limpar o nome, ele ia quitar a dívida, né? Então eu falei, pô, vamos ver aqui o que esse cara tá oferecendo. Fiquei interagindo com ele ali no WhatsApp, ele pediu um CPF. Estava com um amigo meu que tá negativado, né? Na verdade, ele até entrou com o processo para limpar, mas ele tava com a negativação no nome dele. Eu falei, posso mandar o teu CPF pra ele puxar a pendência? Não, não, pode puxar. Mandei o CPF desse amigo, puxou lá as pendências dele. Esse cara chegou pra mim e falou assim, ó, você tem tanto aqui de pendência no seu nome, eu vou quitar as suas dívidas por R$ 247. E amanhã, em 24 horas, o seu score vai estar em 900 e você pode chegar em qualquer banco que você vai conseguir um crédito. Cara, isso é um absurdo, isso não existe, tá? A gente limpa o nome e recupera o crédito através de ação judicial. Não existe isso de eu quitar uma dívida sua de R$ 10.000 por R$ 200. Entendeu? Não existe. E, infelizmente, muitas pessoas caem no golpe. Tá? Então, agora respondendo a sua pergunta, né? Tem pessoas sim que ficam com receio de entrar com esse processo, né? Porque não acreditam ou porque já caíram em golpe. Essa semana mesmo eu fiz atendimento de uma pessoa que ela falou assim, Carlos, eu estou fazendo o processo com você porque um amigo meu pessoal me indicou e falou que já serviu com você e ele confia em você, então eu vou te dar esse braço a torcer de confiança, porque eu ainda estou com receio. Então, o que eu faço? Eu coloco a minha cara, as pessoas falam comigo, tem pessoas que eu faço ligação, eu ligo para ela me ver que realmente tem uma pessoa por trás ali que está preocupada em querer ajudar, né? Hoje eu trabalho com essa questão porque eu passei por isso e porque outra pessoa em outro momento me ajudou a resolver a minha situação. Então, eu tinha mais de 100 mil de dívida, eu limpei com esse procedimento, não paguei a minha dívida, tá? Meu nome está limpo hoje em todas as instituições através desse processo.
né? Então as pessoas ficam com esse receio. E agora aqui um exemplo, né? Falando de CPF e CNPJ, a pessoa, para estar regularizando o CNPJ, ela também precisa regularizar o CPF. Chega, lógico, tem pessoas que chegam somente com CNPJ sujo, outros que têm empresa somente com CPF, né? Porque eles andam de mãos dadas, o CPF e o CNPJ. Então, para a gente arrumar, né? Regularizar o CNPJ, a gente tem que regularizar também o CPF. Que interessante, tá? Então vamos entender agora aqui. Sendo o CPF ou CNPJ, dá para Sim, limpar o sim, dá para nome, o resolver. prazo é o O mesmo, prazo é o o mesmo, o procedimento é o procedimento é o mesmo, mesmo e o crédito que a gente consegue também é o mesmo, é tanto o para a mesmo. empresa, para CNPJ. Tá? Eu não Legal. consigo falar para você, Richard, eu vou te dar um cartão de R$ 10.000, eu não consigo te garantir o valor. Eu consigo te garantir que eu vou conseguir um cartão de crédito para você, tá? Não consigo te falar o valor desse crédito, porque você já É porque está. tudo depende também, Sim, né? vai Da depender da porcentagem. pessoa, do É, relacionamento bancário, sim, tá? sim, sim. E aí a gente consegue esse crédito, tanto para a empresa quanto para a CNPJ também. E aí é aquela questão, né? Por exemplo, tá, legal, lindo, limpei o nome e aí tá. Aí que tem a parte mais importante, porque eu já limpei o nome, gente, eu já fiz isso, óbvio, sei lá, umas 2 vezes já. Mas a pergunta é a seguinte: quando eu fiz isso, realmente limpou meu nome, tá? Da estratégia. Eles falam de 15 a 45 dias, aquela coisa toda. Porém, o que eu senti falta foi a pós-venda. Pois. O pós-venda. Tipo assim, vamos imaginar que você vai limpar o meu nome, beleza? Aí você foi lá, pegou minha grana, papapá, fez isso, a manobra, blá, blá, blá. Enfim, resolveu o problema parcialmente, tá? E limpou. Mas o que que eu sinto a falta? Não sei se você, com você que está nos assistindo já passou por isso, de que maneira isso aconteceu. Porém, é tipo assim, Carlos, eu não recebi uma receita de bolo do tipo, Richard, ó, limpa no seu nome. Durante 90, exemplo, 90 dias, porque tudo é 3 meses, né? 90 dias, o seu procedimento é assim. Você vai comprar um algo barato, tá? Em conta, parcela, tipo 2, 3 vezes, sei lá, de 10, R$ 20, paga antes do vencimento, É um né? relacionamento. Para você ter um relacionamento com a empresa e ao mesmo tempo com o banco, porque se você está comprando no cartão também, né? E a parte mais importante é porque isso vai te ajudar para melhorar o teu score, Isso. tá? Então, o que que acontece? Eu senti falta desse relacionamento pós-venda. Porque tipo assim, vendi, legal, e agora? Pum, A pum, pum. pessoa simplesmente Ela entregou o serviço e é sumiu, porque eu né? pensei que eu ia sair de lá milionário. Brincadeira, mas assim, eu pensei que eu ia pegar agora o meu cartão, que já tava lá, bom, explodindo, porque eu tô com o nome Lepo, e vou sair comprando o que eu quiser. Não, e não é assim, Não. tá? Não é assim. Então explica para quem está nos assistindo como é que você trabalha nesse quesito pós-venda, que isso é muito importante. Tá, então depois, né, que nós te entregamos o seu nome limpo, nós vamos fazer um acompanhamento, né, te orientar para você ter um bom relacionamento. Então nós vamos conseguir esse crédito para você, nós vamos te orientar a seguir alguns passos junto com esse banco para você conseguir chegar no seu objetivo, né? Eu sempre pergunto no começo, quando a pessoa entra em contato, qual é o seu objetivo para estar limpando o seu nome. Muitas pessoas querem só limpar por limpar, né, voltar a ter o nome limpo. Outras querem ter um cartão de crédito para poder usar, né? Porque depender de cartão de crédito das pessoas é horrível, né? Qualquer coisa que você quer comprar, fulano, me presta, cicrano, enfim. Outras pessoas querem financiar um carro, financiar uma casa, né? Enfim. Então, a primeira coisa, eu entendo essa questão, o que a pessoa quer. Né? E depois que você tem o seu nome limpo, a primeira questão é mentalidade. Né? Então, você limpou o seu nome, você não pode, igual você falou, vou sair esbanjando, Arrebentando comprando, tudo porque que você há. vai sujar o seu nome de novo. Né? Então não adianta você receber um salário de R$ 1.000, por exemplo, e gastar R$ 2.000 por mês de cartão. Você não vai conseguir honrar com as suas dívidas E tem e que vai assumir esse sujar relacionamento. novamente. Né? Vai sujar novamente o seu nome. Então o que a gente orienta sempre é isso, de você ter uma mentalidade de, a partir dali, você querer chegar no seu objetivo, né? Que depende, cada um tem o seu objetivo. Então, é você ter um relacionamento bancário, né? Usar o cartão de crédito ali que nós vamos conseguir para você pagar em dia, antes do prazo,
Não deixar vencer, né? Pagar sempre antes. Usar o cartão, né? Isso é importante. Não adianta eu ter um cartão aqui de R$ 1.000 e deixar ele parado sem usar, só para quando acontecer alguma coisa. Não, então aí você nunca vai conseguir aumentar esse limite. Para você ter esse cartão, chegar a 10 mil, por exemplo, você tem que usar o cartão, né? Mostrar para o banco ali que você é uma pessoa que paga suas contas em dia. Enfim, então basicamente é isso. Depois desse procedimento, né? Nós vamos te passar essa orientação para você ter esse relacionamento bancário e conseguir chegar aí nos seus objetivos, tá? Entender que eu limpei o meu nome hoje não significa que amanhã eu vou chegar ali e vou comprar um carro, tá? A gente tem que ter a consciência que tudo, eu sempre aperto nessa tecla do relacionamento. Relacionamento, relacionamento. Então, eu limpei o meu nome hoje, para eu conseguir um financiamento de alguma coisa, vai demorar, o banco não vai liberar para você um financiamento de um carro, de uma casa, para você que é recém negativado, recém limpo, né? Saiu da negativação agora. Então é o relacionamento, médio prazo. Daqui a 6 meses, um ano, eu vou conseguir chegar no meu objetivo. Então é você ter essa consciência. Eu vou limpar o meu nome, vou me programar aqui para o final do ano, eu quero comprar um carro, uma moto, enfim. Vou separar um dinheiro para entrada, né? Porque não vai liberar sem entrada também, não vai liberar, tá? Então é o relacionamento, é você usar o cartão de crédito que você vai conseguir, é você ir numa Casa de Bahia que vai liberar um crédito para você ir lá comprar uma televisão, uma geladeira, pagar em dia, isso tudo vai contribuir para você aumentar ali o seu poder, né? O seu poder aquisitivo ali, o seu crédito, na verdade, tá? Interessante. Vamos lá. Conta pra mim. Existe alguma curiosidade dentro desse limpa-nome? Tipo, teve algum nome muito louco que o cara chegou pra você e falou assim: ó, eu tô devendo isso, 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 e já tem tanto tempo, e não sei o que lá, e de repente você conseguiu reverter isso? Tem alguma. O cara tinha 548 mil reais de dívida. Caraca! 540 CPF, tá? Não é CNPJ. Quebrou o recorde, hein? Ganhou, hein? Isso aí. Eu falei pra ele, eu falei, cara, você bateu o recorde. Até o momento ninguém quebrou esse recorde ainda. Tá? Pô, Já apareceu muitos com 100, 200, mas aí 50, enfim. conseguiu reverter isso? Sim, sim. O dele, agora, nesse momento, a gente tá em processo, tá? Ah, Mas legal, vai legal, sair. legal. Ele decidiu entrar aí e... Tá, e nesse mundo do suja nome, vai pra lá, vai pra cá, me conta, tem pessoas que nem sabia que tava com o nome sujo? Sim, acontece muito. Teve uma outra questão também de um rapaz que entrou em contato. Cara, eu não consigo nada, não libera nada no meu nome, o meu score tá bom. Eu acho que eu tenho uma pendência com a Claro de R$ 100. Eu falei, ó, a gente primeiro tem que consultar. Você acha que você tem quanto? Eu sempre pergunto pra pessoa, você acha que você deve quanto? Ah, eu devo tanto. Então, vamos consultar. Esse rapaz falou, eu tenho R$ 100 com a Claro, devo ter não sei o que com a companhia de Tipo coisa energia. pequena, Isso, R$ 1.000 de mas que dívida. tava te atrapalhando, tava atrapalhando. Sim, não consegue. Você pode ter R$ 1 de pendência e não vai Uhum, conseguir nada. E aí tá, vamos consultar, vamos consultar. Consultei, quando eu entreguei a consulta pra ele, R$ 78 mil. uhum. Ele falou assim, como assim 78 mil? E tá lá, tudo especificado. Banco, enfim, Casas Bahia, Águas do Rio e tudo que vai. Aí o cara depois falou, cara, eu preciso analisar isso aqui porque eu acho que eu até caí em algum golpe, né? Fizeram empréstimo no meu nome e etc. E aí ele viu lá esse foi semana retrasada que ele entrou em contato. Ele também vai entrar com esse processo também, né? Ele tá só se capitalizando, ali se organizando, né? Porque tem um custo, claro, para poder entrar. Então teve essa situação dele achar que não tinha que tinha R$ 1.000 de dívida e tinha 80 mil de pendências no nome, É, né? E aí, tá. nas 5 instituições lá aparece, né? Uhum. As instituições são 5, né? SPC, Serasa, Boa Vista, Sempro e COD, né? E além ainda dos protestos em cartório, né? Que isso também é negativo. Então, se você tem um protesto em cartório no seu nome, isso também te deixa inadimplente para conseguir Tá, mas crédito. esse protesto em cartório você resolve ainda também? Sim, através desse procedimento, a gente fala básico, procedimento básico, que é o que engloba a limpeza e remoção dos apontamentos nessas 5 instituições. Então, com essa limpeza, né, inclusive nós removemos também o protesto em cartório. Tá, já teve alguns perfis engraçados, tipo assim, o cara quer limpar o nome, mas ele não quer pagar. Sim, acontece bastante. Tem também a situação da pessoa que, vou limpar o meu nome, entrei com um processo hoje, e semana que vem, né, o processo dele tá rolando, semana que vem ele deixa de pagar uma conta. Então, negativou depois que a gente entrou com o processo. Então a gente limpa o nome dele,
mas quando a gente entrega, aparece lá uma dívida de R$ 500 no cartão. Ele, como assim? Você não limpou o meu nome? Eu não, limpei o seu nome, só que aqui você sujou o seu nome a partir do momento que a gente deu entrada. Então vai contar naquele dia que a gente deu entrada, entendeu? Tem gente que pensa que isso é mágica, tipo, você limpou, entrou com a ação hoje, amanhã já tá pronto. Sim, Acontece. sim, tem muita gente que pensa. A gente dá um prazo de 20 a 45 dias úteis, muitas das vezes a gente entrega antes, mas tem pessoa que entra com o processo hoje, semana que vem tá me ligando. E aí, Carlos, já saiu? Cadê meu cartão? Você me prometeu isso aqui, sua cara, Nossa, você tem que ter sacanagem. paciência, tem que ter calma, né? É tudo um processo. E, assim, é um processo jurídico, né? Então eu não posso dar prazo para um processo jurídico. Pode acontecer um milhão de coisas durante esse meio termo aí, né? Pode acontecer de entrar com a ação e limpou hoje, amanhã cai. É um processo jurídico, entendeu? Ah, com certeza. E, bom, nesse embaralhado todo, nessa questão, qual foi o nome que você limpou que foi mais rápido, se for um CNPJ ou se for um CPF? Calma, eu estou ouvindo, vocês estão querendo saber valores. Calma, a gente vai chegar lá. Vamos chegar lá. Mas assim, qual foi o processo sim, que foi muito rápido, que você até se surpreendeu, e qual foi o que mais demorou e qual foram os valores deles? Bom, o que foi mais rápido, né? Foi inclusive a prima minha, da Giovana, né? A gente conseguiu entregar aí antes do prazo, ela ficou bastante satisfeita, né? Agora nós estamos Mas foi quanto tempo? Quantos dias, mais ou menos? há menos de um mês. Esse foi mais, tipo, 20 dias? É, por aí, corrido, tá? Ah, corrido, Normalmente a gente tá. dá o prazo de 20 a 45 dias úteis, tá? Ah, tá. Ela conseguiu em torno de 20 dias corrido. Isso, 20 dias, 25 dias corrido. Literalmente, 20 dias. É, É, sim. corrido. Tá, e o mais complexo? Teve uma situação de um rapaz, né, que a gente entrou e ainda não bateu o prazo de 45 dias, mas todo mundo que entrou junto com ele, todo mundo já baixou, né? E o dele ainda não. Nesse momento, né, que a gente tá falando aqui. O dele ainda não baixou. Só que aí eu já me formei com a equipe jurídica, com tudo, né? Como a gente falou, como eu falei aqui e volto a repetir, é um processo jurídico. Então possa ser que aconteça imprevistos, né? E tá tudo sendo solucionado, a gente está dentro do prazo dos 45 dias. Então, se você quiser entrar com esse processo, você tem que entender que você precisa ter paciência, ser paciente, tá? Que a gente vai entrar, a gente vai resolver. E além de tudo, a gente dá uma garantia de 12 meses, um ano, né? Como a garantia de uma geladeira, por exemplo. Você vai comprar uma geladeira, você tem uma garantia de 3 meses, né? A gente dá uma garantia de um ano. Então, como eu falei, é um processo jurídico, tá? A gente dá a garantia não pelo processo jurídico, porque quem sou eu para dar uma garantia de um processo jurídico, né? Eu dou a garantia pelo serviço que a gente oferece, tá? Então, dou essa garantia de um ano. Se por acaso durante esse ano acontecer alguma coisa lá, o Serasa recorrer, que isso não vai acontecer, tá? O Serasa não recorre, porque se o Serasa for recorrer uma ação, todos os outros 76 milhões de pessoas que ele tem no banco de dados dele, ele vai precisar notificar, pedir autorização para compartilhar, tá? Mas estou dando um exemplo. Se por acaso você entrou com a ação durante 12 meses, aconteceu alguma coisa, voltou lá a sua restrição. Lógico, se for a restrição que a gente limpou, né? Não é simplesmente eu limpei o seu nome aqui, meu nome agora tá blindado, eu posso fazer dívida que não suja mais, né? Falaram isso pra mim, tá? E isso acontece bastante. Então, né, se a gente limpou o seu nome, recuperou o seu crédito durante um ano, se por acaso acontecer daquela dívida voltar, né, que possa ser que acontece. É muito raro de acontecer, tá? Mas se por acaso acontecer durante esses 12 meses, a gente vai lá e entra novamente com essa ação para remover de novo, tá? É possível, olha só, é possível que eu vá lá no meu cliente, lá no meu gerente, eu acabei de limpar o meu nome ficou limpo ontem. Eu recebi hoje, meu nome ficou limpo ontem. Aí eu vou lá falar com o meu gerente para pegar um empréstimo. Ele consegue, tá? Ele consegue lá ver o meu histórico, que dia que meu nome ficou limpo e se tá sujo antes disso. Bom, se for na instituição dele, no banco dele, ele vai ter acesso à informação, porque essas Isso. informações estão lá dentro do banco de dados dele. Tá? Então vamos supor que você foi lá no Itaú, por exemplo. Você sujou o seu nome no Itaú, você limpou o seu nome no Itaú, e você está lá buscando um novo crédito no Itaú. Ele vai ter acesso à informação do valor da sua dívida, quando você sujou, quando que você limpou, e você está indo lá de novo querer um crédito, tá? Muitas das vezes, quando você tem o seu nome sujo em uma instituição financeira, é muito raro eles liberarem alguma coisa novamente para você, tá? Então, sim, eles têm acesso a essa informação quando a informação Vem dentro, deles. isso, Deles. dentro da instituição É, deles. tipo interno. Agora,
Isso, interno. Agora, quando você tem uma dívida no Santander e você vai lá no Itaú para conseguir o crédito, não, ele não tem acesso a essa informação, entendeu? Não tem. Tá, Quando você compartilha suas informações entre os bancos, isso até melhora o relacionamento, tá? É uma dica de você compartilhar essas informações entre os bancos, porque assim, muitas pessoas acham que todos os bancos veem as suas informações. Não. Se eu tenho a minha conta no Santander aqui, só o Santander tem acesso às minhas movimentações, enfim. Agora, se eu compartilhar com o Itaú, com o Banco do Brasil, aí todos eles vai ter acesso à informação de tudo que eu faço nesses bancos, entendeu? Para você melhorar o seu relacionamento. então quer dizer então que nós temos um sistema Open Finance. Open É Finance. isso. O Legal. Open Finance é quando você compartilha suas informações entre os bancos. Estava na ponta da língua, mas me Ah, faltou a palavra. tá certo. Tá. E Tá, aí é tá. só você entrar lá no seu aplicativo, né? Não sei se você já reparou no seu aplicativo bancário. Ele pede, o próprio banco, muitas das vezes, te orienta a fazer isso, de você compartilhar suas informações entre os bancos. Então, o banco A consegue enxergar o que você faz no banco B e vice-versa, entendeu? E isso melhora muito o seu relacionamento, melhora o Se seu, você tiver seu legal, rate né? Se não bancário. tiver legal também é o contrário, né? Se você tiver. Tem um banco específico, o banco A aqui, você é um excelente cliente, paga tudo em dia, mas no banco B aqui você atrasa a fatura, você paga, mas paga o mínimo do cartão, aí vira uma bola de neve. O banco A aqui vai estar enxergando tudo, ele vai limitar o crédito que ele te oferece. Para não passar pelo que o outro tá passando. Exatamente. É óbvio. Tá, mas assim, tem uma empresa também chamada Cadastro Positivo, que é, na verdade, é um sistema que registra as pessoas que estão pagando em dia. Cara, eu acho, posso estar errado, eu acho isso uma forma, sei lá, indireta de você validar algumas pessoas, mas ao mesmo tempo invalidar outras que não estão em dia. Ou seja, essa pessoa presta, essa não. É o meu modo de pensar, me fala. Sim, isso aí é informativo, né? Eles têm ali acesso também às suas informações e aí ele faz uma lista ali das pessoas que pagam em dia, o tal do cadastro positivo mesmo, né? O cliente ali que é positivo. Então, basicamente é o que as instituições de proteção do crédito fazem, tá? Essa é mais uma instituição ali que tem acesso à sua informação sem você autorizar, tá bom? Então, nenhuma instituição pode compartilhar suas informações sem o seu consentimento. Então, por isso todo site que você for entrar ali, aquilo ali, os cookies, né? Se você der o ok, aí sim você está autorizando a compartilhar os seus dados, a ter, enfim, você tem que ler ali para ter acesso, tá? Né? Cara, Você isso compartilha, aí. eles compartilham a nossa informação sem o nosso consentimento, tá? Ah, com certeza, não tem dúvida sobre isso. Tá, então vamos lá. Tá, já ouvi. O povo está perguntando aqui, então vamos falar, vamos, né? Vamos falar de custos, de investimento, porque limpar nome para mim, no meu caso, é investimento, tá? Sim. Por exemplo, se eu tiver com meu nome negativado hoje, obviamente que eu vou, ó, gente, eu não sei como é que tá meu nome, não. Mas eu acredito que não tá bom, não, também. Então já vamos fazer uma consulta no seu nome pra Vamos gente. fazer uma consulta e aí eu serei a prova viva, porque assim, eu não valido aquilo que eu não conheço. Por mais que é meu amigo, tudo é legal, bacana, mas assim, eu vou validar sim, obviamente. Se ele tá aqui é porque eu acredito no trabalho, sem dúvida. Já vi alguns clientes, vem trazendo pra gente, vai fazer todo o marketing dele, tá tudo certo. Porém, eu quero revalidar. O que que é revalidar? É eu passar pela experiência. E aí eu vou trazer ele de novo, vou trazer para vocês e falar como é que foi essa minha experiência. Mas vamos lá. Vamos falar primeiro do caso do CPF. Me fala quais são a maneira que você trabalha, que a empresa de vocês trabalha, como é que você capta o cliente. Tá? O cliente chegou até você, por exemplo, eu cheguei até você agora, tal. Qual é a documentação que eu tenho que te entregar? Qual é o custo menores, pró menores que qual é o prazo de entrega? Como é que funciona isso? Conta pra gente. Então, você chegou, né? Você tem interesse em saber se você está negativado. Muitas pessoas nem sabem que está negativado. Então você chegou já consciente que está negativado e que quer resolver a sua Só um pouquinho, situação. antes de oh, foi ótima essa jogada. Peraí. Pessoas que não sabem que estão negativadas. Então você, tá? Faz o seguinte. Eu acredito que pelo aplicativo do SPC do celular ele consegue procurar se está negativado. Sim, pelo Serasa lá aparece. Beleza, então faz isso agora, vê se você está negativado. Se tiver, já manda aqui para nós o motivo, que aí a gente vai passar para ele no próximo podcast, ele vai responder e vai responder também ali nos comentários, tá? E aí, continua. Então, você entrou em contato, você está ciente que você tem uma pendência, né, e quer resolver a sua situação. Então, primeira coisa, nós vamos fazer essa consulta para entender a sua situação, tá?
Já pode falar valores e tudo. Pode, Então eu já vou pode passar falar. valores para você, que o pessoal está Tá ansioso aqui, ó. ansioso para Tá saber. perguntando aqui. Então, nós vamos consultar seu CPF, uma consulta atualizada, independente se é CPF ou CNPJ, tá? Nós vamos consultar para entender a sua situação. O valor dessa consulta, ela já está inclusa no serviço, tá? Já está inclusa no serviço. Só que inicialmente nós cobramos pela consulta. Então, se você já chegar assim, Carlos, eu quero fazer o serviço, eu vou te pagar aqui agora, a consulta já está inclusa. Então, nós vamos fazer a consulta do mesmo jeito, tá? Então, você chegou, sabe que está pendente, não sabe quanto que deve, porque são 5 instituições, né? Então, nós vamos consultar. O valor dessa consulta, ela custa R$ 97,00, tá? Como eu falei, já está incluso no serviço. Só que para você que está aqui nesse vídeo, se você quiser consultar, né, vai ter o link do WhatsApp na descrição do vídeo aí, só chamar a gente, o valor é R$ 47,00, Eu vou colocar tá? um QR Code aqui na tela. Show. R$ 47,00 para a pessoa poder consultar, já está incluso no serviço. Depois, né, a gente tem um prazo ali de 24, 48 horas para entregar o serviço, porque a demanda é muito alta, tá? É muitas pessoas. Por que que a gente cobra o valor para consultar? Porque a empresa ela tem custo, tá? São ferramentas de consulta, enfim. O que faz a consulta, inclusive, é uma outra empresa, tá? Outra empresa que só faz esse serviço de consulta. Então eles consultam, passa para a gente, né? A gente passa para você. Esse valor, né, já está incluso no serviço. Para você contratar esse serviço, nessa consultoria, onde nós vamos entender a sua situação, limpar o seu nome, recuperar o seu crédito, o valor, se for à vista, é R$ 1.297, independente do valor da dívida, tá? Se a pessoa tiver meio milhão, como a situação que eu falei, ou, sei lá, R$ 5.000 de dívida. Pô, isso é interessante, porque eu foi cobrado mais para mim. Eu paguei 2.500. Isso deve ter uns 3 a 4, não, tem uns 5 anos atrás, tá? Eu paguei 2 que não resolveu. E se é isso porque o meu era. Limpou o meu CPF, meu CNPJ e na verdade não limpou nada. Então isso é bom saber. Então, né, esse valor de 1.297, se for à vista. Se for parcelado, né, eu consigo parcelar esse valor para você num boleto, né? A gente precisa de pelo menos 50% do valor e o restante eu consigo parcelar, tá? Que fica R$ 1.597 parcelado. Você deu 50% ali, a gente vai dar entrada com o processo. Depois que eu te entregar o seu nome limpo, nós vamos parcelar os outros 50% em até 3 vezes no boleto, tá bom? Então, Pô, legal. a gente Maravilha. consegue facilitar, né? Isso para CPF, né? Para CPF, né? Para CNPJ, a consulta é 97, tá? A consulta é 97, também já está incluso no valor do serviço. Uhum. Se for à vista para resolver a situação, independente do valor da, da dívida, tá? 2.297 para a CNPJ. E se for parcelado, 2.597, mesma situação, 50% e o restante a gente parcela no boleto. Legal. Posso parcelar no cartão também, né? Cartão, se você quiser pagar o valor de à vista parcelado no cartão, parcela em quantas vezes você quiser, né? Lógico, os juros da máquina, os juros do parcelamento fica para o cliente. Então dá para fazer em 12, então. Dá para fazer até em 24, se você quiser. Bom saber. Legal, legal. Então, pessoal, se eu fosse vocês aí, ó, já se juntar, fazer a vaquinha, né? Eu Lógico. limpo o meu, depois a gente limpa o teu. Bom fazer o bem bolado, né? É. Digamos assim, vamos supor, como que a gente chama quando é coletivo? Eu esqueci o nome que você faz todo mundo coletivo, é bacana. Enfim, então, Carlos, é o seguinte, então eu quero agradecer aqui a sua presença. É, foi muito válido todas essas informações que você trouxe para nós. Com certeza, o pessoal de casa que está nos assistindo também deve ter se identificado bastante, né? Se não somente não só as pessoas, mas deve conhecer alguém. Então, até convido você a mandar esse vídeo, né, esse podcast, para essas pessoas também. E eu quero que você deixe as suas considerações, eu quero que você deixe seus contatos, Instagram, Facebook, e-mail, tudo bonitinho. E o que ele fala, gente, fica tranquilo, que vai estar na descrição e vai estar no rodapé da tela, tá bom? Vai lá. Então, só que a gente não abordou aqui, né? Deixa eu só falar. Se a pessoa tiver com a pendência no Bacen, no Banco Central, a gente não consegue remover os apontamentos, tá? Mas a gente consegue, através dessa equipe jurídica, fazer uma renegociação com a dívida, diminuindo aí de 10% a 70%, e aí vai variar, porque a gente vai precisar consultar o SCR do Banco Central, e o valor eu não consigo te passar aqui, tá? Porque vai variar de acordo com a dívida que você tem, onde nós vamos fazer esse orçamento, vai ver em quantos bancos você tem a pendência, enfim, tá bom? Então, se você quiser consultar, a gente primeiro precisa entender a sua situação. Então, só chamar a gente no WhatsApp aí, tá? O link vai estar na descrição. Vou falar aqui também
O meu Instagram é carlos.hmachado, é o meu pessoal, tá? O meu WhatsApp é 219 80 38 8863, tá bom? E eu quero agradecer, né, por essa oportunidade de estar aqui com meu amigo de longas datas. É isso aí, Muito garoto. bom te rever, né? Fantástico, E, fantástico. e é Bom, isso. mais uma vez, cara, gratidão por você estar aqui, gratidão por você estar nos assistindo, porque na verdade, eu acredito que esse episódio de hoje, em especial, é justamente para ajudar você que está nos assistindo, a você que é o nosso ouvinte, nosso telespectador, que é de grande valia você ter as informações. Eu falo o seguinte, que a maior riqueza está na sua informação, naquilo que você está sabendo agora. Porque a falta de informação te dá o prejuízo, seja financeiro, seja na saúde, seja em qualquer estado da sua vida. É exatamente isso que eu sempre coloco. E a ideia de trazer o Carlos aqui foi justamente para. Eu estou trazendo. Vocês perceberam que eu estou falando como pessoa, porque é exatamente isso que ele está fazendo. Eu não estou apresentando a empresa que ele representa, eu estou colocando ele, porque da mesma forma que ele trouxe essa novidade para mim, eu falei, cara, isso é incrível. Porque hoje mais de 100 milhões de pessoas estão negativados aqui no nosso país. Entendeu? Dá mais, né? Os números falam quase 80 milhões, né? Que fala 42% da população. Mas como eu falei no começo, eu acredito que particularmente, né? Eu acredito que pelo menos 50%, ainda Lembrando, mais, né? Nessas lembrando que condições que esses a gente está números vivendo foi hoje. o ano passado. Nós viemos o Isso, carnaval, veio muita coisa. Então exatamente. a gente não tem ainda a questão do número, nos números do ano de 2025, É, mas eu acredito que deve estar chegando a 100 milhões. Mas independente dessa numeração, eu acredito que todo mundo precisa limpar o seu nome. Tá? Então, se você se sentiu atraído por isso, se você se colocou no lugar como muitos, né, já se colocaram, até mesmo a mim, então deixa uma mensagem aqui, entre em contato com o Carlos, que eu tenho certeza que ele vai resolver da melhor forma possível. E aí eu quero que você faça também, dá uma olhada no meu CPF, ver como é que com funciona. certeza, vamos Eu quero consultar agora. ver, né? Porque a gente compra as coisas, às vezes não lembra, né? Mentira, gente. Na verdade, a gente lembra assim, é que a gente às vezes não tem a grana, mas tá tudo certo, tá bom? Bom, para você que assistiu, mais alguma coisinha, Carlos? Só, né, falar que, como você falou do preço, né, que está acessível, né, justamente esse valor está muito abaixo do mercado, você pode verificar aí, porque o meu objetivo aqui é realmente ajudar pessoas, tá? Porque eu passei por uma situação muito constrangedora na minha vida, minha autoestima estava lá embaixo, não era nem autoestima, era baixíssima autoestima por causa de dívida, e uma pessoa me ajudou com essa questão, e hoje eu sou muito grato a ela e resolvi, né? Estudei bastante, enfim, continuo me atualizando com essa questão para poder te ajudar também a resolver sua situação, tá? Então pode contar com a gente aí, tá? Me chama lá no WhatsApp, eu mesmo vou te atender, tá? E nós vamos resolver tua situação, tá bom? Bom, se você gostou desse podcast de hoje, eu quero agradecer a sua presença por permitir eu entrar dentro da sua casa e trazer conteúdo de qualidade. Então, quero agradecer a Carlos Machado, muito agradecido. E para você que assistiu também, não esquece de curtir, compartilhar e, logicamente, deixa aqui embaixo seus comentários se você também está negativado ou conhece alguém e o que você quer saber sobre isso, tá bom? Um forte abraço e até o próximo podcast Digitalcast. Comigo, Richard Gunn, levando para você o melhor da notícia e também do entretenimento. Um abraço, até o próximo.